pessoal, beleza? Bom, para quem está chegando agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Vídeo de hoje, finalmente vamos dar sequência ao nosso curso de Introdução à Crítica da Economia Política. Essa aqui é a nossa terceira aula, mas vai ser a primeira aula dedicada de forma mais direta ao capital, né? Então, como eu comentei nos vídeos anteriores, a gente vai seguir esse livro aqui do Zé Paulo Neto com Marcelo Braz, e a gente vai começar do capítulo 3 do livro, né, que é a produção de mercadorias e o modo de produção capitalista. Se vocês deram uma olhada nos capítulos anteriores, eles têm alguma proximidade com o que eu discuti também nas aulas anteriores. E, aliás, se você não lembra das aulas anteriores, se você ainda não viu as aulas anteriores, não precisa parar o vídeo aqui para ir dar uma olhada nelas, não. Eu vou parar o vídeo, né? Eu vou até o ponto em que as aulas anteriores vão ser importantes, né, para seguir, para a gente seguir na argumentação. Então, acompanha o vídeo aqui, vai chegar no final, vou indicar o que vocês têm que procurar lá nos vídeos anteriores, e aí a gente segue junto para as próximas aulas. Então, se não acompanhou as aulas anteriores, não precisa parar o vídeo aqui não, vai dar para acompanhar tranquilo, e aí quando a gente vai chegar na parte mais complicada, eu vou parar essa aula aqui, exatamente onde eu vou parar a aula 3, e aí vocês conseguem ver os vídeos anteriores e a gente seguir junto para a aula 4. O capítulo lá começa, né, com primeiro parágrafo do Capital, né? É uma passagem é uma das passagens mais conhecidas do texto, né? Que o Marx coloca. E eu segui aqui a tradução, né, lá do livro do Zé Paulo Neto com Marcelo Braz, né? Então as traduções variam um pouco de edição para edição, né? Mas o Marx coloca o seguinte: a riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como sua forma elementar. O que isso quer dizer, né? Primeira coisa, o que diferencia, né, o modo de produção capitalista dos modos de produção anteriores, né, é que a produção a produção de bens, né, a produção da riqueza, ela tem como destino, como fim, a comercialização. Então você produz para comercializar, você não produz pensando na sua subsistência, você não produz somente aquilo que você precisa diretamente, né, para atender suas necessidades. Você produz pensando que você vai ao mercado, você vai conseguir dinheiro, você vai conseguir o meio de troca para aí sim adquirir aquilo que você precisa diretamente para sua subsistência. Então, essa diferença, né, em relação a todas as sociedades anteriores. Né? No capitalismo, a produção para o comércio é a regra, enquanto em todas as sociedades anteriores, quando a gente pensa no agregado, o comércio era a exceção. Obviamente que você pode pensar lá, tinha a sociedade fenícia, por exemplo, que o comércio era uma atividade muito relevante. Só que quando você olha até para a região ali, a gente não precisa nem pensar no mapa mundi, não. Pensando ali na região ali, a sociedade fenícia era uma sociedade que fazia intermediação entre outras sociedades, né? Então, não dá nem para dizer que o comércio era a regra se a gente olhar só para aquela pequena parcela do globo, né? E então esse é o primeiro ponto, né, que é muito, 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 muito relevante, né? O que diferencia o capitalismo em relação às sociedades anteriores, né? O comércio é a regra, a produção para subsistência é a exceção. E aí, quando a gente fala em comércio, a gente fala em mercadoria, né? A produção de bens que vai para o comércio é uma produção de mercadoria. Então, o que é uma mercadoria, né? Aí é outra discussão que já começa cheia de polêmicas, né? A mercadoria ela pode ser um objeto tangível ou intangível, né? Produzido para atender a necessidades humanas. Intangível é um filme, uma música, pode ser uma mercadoria, né? Então, não necessariamente é algo que a gente consiga pegar, é algo que só serve para matar nossa fome, para a gente vestir. Esse tipo de necessidades do espírito, né, como Marx coloca lá, também faz de um objeto uma mercadoria, né? Mas, para ser uma mercadoria, né, tem que atender a necessidades humanas. Portanto, tem que ter valor de uso. Valor de uso significa isso, que é algo útil. Gente, se você vai produzir para comercializar, você tem que pensar que alguém vai querer comprar aquilo. Então, isso que você está produzindo tem que ser útil para outra pessoa, né? E aí aqui a gente já consegue mostrar como é absurda, né? Aquelas refutações do capital que falam, não,
se o que define o valor das coisas é tempo de trabalho, né? Cavar e tapar um buraco, pô, tem tempo de trabalho pra caramba pra fazer isso, né? Então, na verdade, na prática, isso não tem valor nenhum, né? As pessoas não consomem, não pagam ninguém pra ficar cavando e tapando buraco, ou seja, o Marx estava errado. Ou a mesma coisa, fala, não, então se o valor de uma mercadoria é definido, né, pelo tempo de trabalho, uma pizza queimada ficou mais tempo lá no forno e, portanto, ela deveria valer mais. E, na verdade, não vale mais. Gente, o primeiro elemento aqui, antes da gente pensar em valor de troca, em valor, o Marx delimita lá que as coisas precisam ter valor de uso. Cavar e tapar buraco não tem valor de uso. Queimar pizza queimada não tem valor de uso. Dependendo, né? Se queimou um pouquinho lá, pode ter um valor, uma utilidade um pouco menor ali, porque o sabor não vai ser tão bom. Mas veja, então o primeiro critério é ter valor de uso, é ser útil para outra pessoa, né? Antes da gente discutir como que vai ser feita a troca, né? E mas, como a gente coloca, né? Para ser mercadoria, o objeto tem que ser destinado ao comércio. Então aqui, de novo, enfatizando aquela diferença. Eu cozinhei uma lasanha para eu comer no almoço, né? Para eu almoçar. Isso não é uma mercadoria. Isso é algo que eu estou produzindo para minha própria subsistência. Agora, eu estou fazendo uma lasanha que eu vou tentar vender para a padaria aqui de baixo, ou para comercializar diretamente, aí isso faz da lasanha uma mercadoria. Então veja, o que faz de um objeto uma mercadoria ou não é uma propriedade intrínseca dele, é a relação social em que ele está inserido. Se eu estou produzindo para o meu autoconsumo, isso não é uma mercadoria. Se eu estou produzindo para vender, aí faz disso uma mercadoria. E aí, né, então quando a gente está falando de algo, né, que vai ter que ser trocado, que vai ter que ser vendido e comprado, a gente tem que discutir como que isso vai ser vendido e trocado, por quanto que eu vou trocar a minha lasanha, né? E aí a gente entra na discussão de valor de troca. Então veja, a gente só vai discutir valor de troca, valor, né, de como que vai ser feita essa troca, né, depois que a gente já definiu aquilo que é uma mercadoria. Uma mercadoria tem necessariamente valor de uso, né? Se não tem valor de uso, não tem nem que falar em valor de troca. É, mas é aqui um caminho que um pouco diferente que eles seguem lá no livro, que eu acho que é interessante a gente seguir aqui também, né? Para a gente falar em troca, antes da gente discutir por quanto, né, algumas condições básicas têm que ser atendidas, né? Como que a gente vai falar em troca, né? Se não tem uma divisão social do trabalho? Porque imagina, se todo mundo produz a mesma coisa, não tem como você trocar. Se eu produzo arroz, a pessoa do lado produz arroz, o vizinho do outro lado da rua produz arroz. A gente vai ficar trocando arroz por arroz, né? Então o comércio só aparece, o comércio se hegemoniza no momento em que a divisão do trabalho, né, ela atinge esse nível mais evoluído. Por isso que quando aquele exemplo que eu usei no passado, né, não dava para falar no comércio como regra, porque a divisão do trabalho ela não estava tão desenvolvida. E outro elemento, né? Óbvio, a propriedade privada dos meios de produção. Como que eu vou comprar e vender se eu não tenho a posse daquilo que eu estou comprando ou vendendo? Para eu comprar, eu preciso possuir algo que eu vou dar em troca. E para eu vender, eu tenho que ter a posse daquilo que eu estou vendendo, né? Então, são duas condições básicas aqui que ajudam a gente a entender por que o comércio só se hegemoniza na sociedade capitalista, né? E, ao mesmo tempo, é o que faz a sociedade capitalista. E aqui a gente vai para alguns embrólios, né, na produção generalizada de mercadorias, né? Porque, pensa, quando a prática do comércio é exceção, pensando lá na sociedade fenícia, portanto. Só ela que vive diretamente do comércio, né? Gente, obviamente que eu estou simplificando aqui a história da antiguidade, né? Nem de longe eu imagino que seja de fato, e vocês não devem imaginar que é de fato tão simples assim, mas só pegando esse exemplo quase que hipotético, né? Se só tem um povo ali que vive do comércio, a gente consegue explicar o lucro a partir da ideia de que esse povo vai lá no povoado A, compra barato e vende mais caro para o povoado B. Então, é,
aí tanto faz, né, se essa diferença vem da pilhagem, da pirataria, distorção, ou se simplesmente dessa vantagem de você ter os contatos ali do povoado A, do povoado B, você ter uma boa relação com todo mundo e, portanto, conseguir fazer esse intercâmbio, né? Agora, quando a produção de mercadorias ela vira regra, a gente não consegue mais explicar esse lucro e porque que é o que justifica o comércio, né? Você só vai comercializar se você tem lucro, né? Então, quando vira regra, né, a gente não consegue mais explicar o lucro por essa diferença de vender caro e comprar barato, ou comprar barato para vender caro, né? Porque imagina o seguinte, né? Se de cara vocês não conseguem visualizar, né? Por que, a gente não consegue explicar assim? Pensa que o comerciante A vendeu mais caro do que ele comprou do comerciante B. E comprar caro, e vender o caro do que ele comprou, significa, né, que ele está tendo que ele está levando vantagem. Então, se o comerciante A está levando vantagem e o comerciante B está levando desvantagem, o lucro do comerciante A está sendo contrarrestado, né, tá sendo compensado pelo prejuízo do comerciante B. Então, no agregado, não tem lucro. Você tem uma pessoa levando uma vantagem e outra levando desvantagem. No final das contas, tudo ficou na mesma. Aí a gente consegue. A gente se depara, né, com esse mistério por trás do lucro, porque o que é falar, o PIB está crescendo, todos esses indicadores que a gente vê o dia a dia, que a gente está tendo uma geração de riqueza, né, que a gente não está ficando na mesma situação, uma pessoa ganhando para outra perder. A gente viu ao longo da história do capitalismo, né, ainda que em bolsões de miséria, ou melhor ainda, bolsões de riqueza com miséria ainda bastante generalizada, né? A gente viu um determinado nível de geração de riqueza, né, de progresso, né? O que está por trás disso, né? E, e agora aqui é interessante porque que avançar um pouquinho mais, né, dessa noção ilusória, né, de que o lucro é explicado por comprar barato e vender caro, né? Na prática cotidiana isso realmente acontece e ele de fato aparece assim, né? Ah, se você é comerciante, pô, você consegue mostrar a nota fiscal, ó, eu paguei R$ 5 e estou vendendo aqui por 8. Eu tô comprando barato e estou vendendo mais caro. É, só que não é essa a diferença, é, não é essa diferença que explica a geração do valor. Justamente porque até o comprar caro ou comprar barato e vender caro tem que ser. Tô comprando barato em relação ao quê? Tô vendendo caro em relação ao quê? Você tem que ter um ponto, algo ali que nos deu parâmetro para dizer se algo tá barato ou se algo tá caro. E aí a gente vai ter que fazer o resgate de uma das aulas anteriores para avançar na história do valor. Então, eu vou parar aqui essa aula para que vocês voltem lá na aula 1 do curso, aquela aula que eu falo trabalho e riqueza, e a partir disso vai ficar muito mais fácil entender é, o lucro, o que é o valor, o que é o mais valor. E aí na próxima aula a gente avança sobre esses elementos. As próximas aulas elas já estão prontas, a aula 4, a aula 5 elas estão prontas, então o curso não vai ter uma nova interrupção tão grande quanto essa, né? Talvez seja questão de 2 semanas ali entre uma aula e outra. Então, aí é um tempinho bom para vocês voltarem lá, reverem essa aula aqui com calma, e aí para a gente seguir na discussão sobre o que é o valor, o que é o mais valor, né? E como que a gente consegue entender, então, essa geração do lucro, essa prosperidade, né? Mesmo diante do comprar barato e do vender caro. Como que o comprar barato e vender caro é apenas um adjetivo, enquanto o substantivo está na geração do valor, né? Então, é isso. Peço ali as curtidas, gostou do vídeo, do like, os comentários de engajamento. Inclusive, agora que essas aulas mais elementares interessantes, né? Que levem, né, esse conteúdo para outras pessoas que estão começando ali, apresentar o canal, né, para outras pessoas, pelo menos esses vídeos mais elementares aqui, que com eles a gente consegue atingir um público um pouco mais amplo, né? A gente não estou tentando aqui ser tão técnico, né? Como eu sou nos vídeos de discussão mais avançada aqui. Então, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.